Olá a todos, sejam bem-vindos. Alcanede recebeu no passado domingo, dia 11 de junho de 2023, a terceira prova da Rota dos Castelos. Prova esta a contar para o Campeonato da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal. Uma organização da secção de tiro com arco e besta da Casa do Benfica do Entroncamento, com supervisão da Federação. A iniciativa foi integrada nas comemorações dos 860 anos da fundação da Vila de Alcanede, tendo por isso os apoios das autarquias, quer de Alcanede, mas também de Santarém. Estamos a falar de um desporto com algumas características, enfim, diferentes, seguramente muito técnicas. Daí que tínhamos convidado para esta entrevista um alcanedense que pertence exatamente à secção de tiro com arco e besta da Casa do Benfica do Entroncamento. Olá, Joaquim Silva, bem-vindo ao Portal de Alcanede. Olá, boa tarde. Tudo bem? Olha, aqui, tudo bem. Antes de olharmos em concreto para a prova que decorreu aqui na zona envolvente do Castelo de Alcanede, no passado fim de semana, eu gostaria, em primeiro lugar, de saber como é que surgiu também este teu gosto por esta modalidade, por este desporto. O gosto surgiu há uns anos atrás. A minha filha entrou para a patinagem artística de Casa do Benfica e depois acabou por surgir uma oportunidade de se abrir uma secção de tiro com arco e besta. E na altura eu já era diretor desportivo da casa e acabei por ser um bocadinho envolvido e inicialmente nem participava nas atividades da secção, mas um dia experimentei e apaixonei-me pelo desporto e nunca mais larguei. Ficou o bichinho para sempre. Ficou o bichinho, sim. Olha, Kim, e quem é que pode praticar esta modalidade? Todos podemos? Ou como é que funciona? Qualquer pessoa, como se costuma dizer, dos 8 aos 80, a partir do momento que se tenha um bocadinho de confiança e acompanhado por adultos, pode-se começar em criança. E temos arqueiros com bastante idade. Temos um arqueiro na Federação que, salvo erro, já tem mais de 80 anos. E continua a praticar regularmente a atividade. Portanto, dos 8 aos 80, ou até mais em alguns casos. Olha, a nível nacional, tens ideia mais ou menos e atualmente quantos praticantes temos? Não há muitos praticantes. Há duas federações que têm vertentes um bocadinho diferentes. A nossa federação é uma federação que engloba mais este aspecto dos arcos históricos e das bestas. E a outra federação que existe em Portugal é uma federação mais dedicada ao tiro olímpico, àqueles arcos que as pessoas normalmente veem, que têm as roldanazinhas e aquelas coisas, os miras, essas. Pronto. A nossa federação também tem alguns aspectos disso, mas tem mais as partes históricas e mais, digamos que é o tiro com arco mais puro, mais simplista, não tão técnico. A nível nacional devem existir algumas centenas, não deve haver 1 milhar de arqueiros, penso eu. Este é um desporto que funciona muito individualmente ou funciona também por equipas? Como é que é a mecânica? Funcionam para lá as duas coisas. Normalmente há sempre um prémio de equipa e mesmo os campeonatos funcionam. Há uma equipa que é campeã nacional todos os anos, mas as classificações são individuais. Cada atleta contribui individualmente com a sua pontaria para a equipa. Não há propriamente não há uma vertente em que seja um combinado de equipas. Por exemplo, na Rota dos Castelos já se tentou fazer um jogo de equipa em que as pessoas funcionariam em 5 de atacantes, mas devido à dificuldade de sermos poucos e de haver muitas vertentes do tiro com arco, muitos tipos de arcos, se forem vendo nas imagens vão aparecendo arcos com muitas características específicas. Exato. É difícil todas as equipas terem todos os elementos diferentes. Para termos mais ou menos uma ideia, a que distância é que pode estar o alvo mais longe? Na Rota dos Castelos não é especificado. Normalmente, no outro tipo de provas, nas provas de campo e de caça, que são outros 2 campeonatos que existem dentro
dentro da federação, no máximo a 60, 70 metros. 60, 70 metros. Mas os arcos conseguem atingir bem mais. Okay. Depois posso explicar. É assim, todos os anos faz uma simulação da Batalha de Aljubarrota e nessa simulação, que nós costumamos participar, tira-se a centenas de metros. Ok, pelo menos ficamos com uma ideia, ficamos com uma noção. E depois diz-me uma coisa, as condições meteorológicas também podem afetar, nomeadamente o vento ou algo assim? Sim, o vento, a chuva, o próprio o calor implica o desgaste do arqueiro, mas o vento e a chuva afetam muito o voo das flechas e temos que conseguir compensar isso e saber mentalmente fazer as compensações. Por exemplo, nestes tiros a longa distância que eu estava a falar, que se fazem a centenas de metros, ainda tem que ser em maior consideração, porque as correntes mais altas ainda desviam mais a trajetória de uma flecha do que um tiro relativamente curto. Uhum. Porque quando fazemos um disparo a maior distância, no fundo fazemos um disparo dirigido às nuvens, não é? Exatamente. Basicamente. E então, quando se atingem patamares superiores, os ventos são muito mais diversos do que cá em baixo e afetam muito o voo. Mas sim, mesmo as próprias penas, a estabilidade da haste, a pena ao estar molhada fica muito afetada e o voo é completamente diferente. Exato. Kim, olhando em concreto para a prova que teve aqui lugares no Castelo de Alcanedo, portanto, creio que foi em toda a sua zona envolvente, no passado domingo, eu tanto quanto sei, a rota esta foi a terceira prova, correto? A rota dos castelos está de alguma forma limitada anualmente, ou seja, não vão a todos os castelos durante o ano, portanto, há uma seleção de monumentos, digamos assim, é verdade? Sim. A Rota dos Castelos é mesmo dirigida só a sítios onde há castelos. Há uma exceção na rota a assinalar exatamente a Batalha de Aljubarrota. Fazemos questão de estar assinalado devido à importância dos arqueiros na batalha, mas de resto é sempre feito em castelos. E inicialmente era um número limitado de castelos, eram 6. A partir do ano passado, devido ao elevado número de solicitações, a rota passou a fazer 12 provas, mas é um número muito limitado de castelos. E Alcanedo está a ombrear com castelos tipo São Jorge, Óbidos. Os grandes castelos, não é? Os grandes castelos, sim. Nós somos um pequenino castelo que entramos na rota e acho que já não iremos sair. Isto foi a quarta vez que levámos a prova a Alcanedo. Já é a quarta vez. Já é a quarta vez. Foi a terceira prova do campeonato deste ano. A próxima prova será em Orem na próxima semana. Uhum. Ficam convidados se alguém quiser ir assistir. Mas Orem já entrou muito depois de nós. Orem só conseguiu entrar no circuito o ano passado. E para terem noção, por exemplo, Tomar, que é um grande castelo também, só conseguiu entrar na rota o ano passado. Só se conseguiu arranjar uma vaga, por isso. Neste aspecto, Alcanedo vai muito à frente na corrida. Eu até tive um bocadinho de medo quando comecei a ver os tubarões dos castelos a aparecerem mais também e a querer participar, que Alcanedo desaparecesse. Mas penso que não, porque as pessoas gostam muito de ir a Alcanedo, gostam muito do castelo, é muito pequenino e gostam muito da maneira como são recebidos e da envolvência do castelo. A envolvência do castelo é muito boa. Esta parte toda de arvoreda à volta do castelo e os caminhos que há à volta e os melhoramentos que têm sido feitos com os caminhos que a Junta de Freguesia tem desbravado, está ótimo. É o ideal para termos uma prova destas. Sim, a Junta de Freguesia de Alcanedo que deu também o seu apoio a esta iniciativa, assim como a Câmara Municipal, até por uma particularidade, não é? Pelo facto de Alcanedo estar a comemorar os 860 anos de elevação à vila. Exatamente. Sim. Tivemos todo o gosto em participar, porque é um momento histórico, tem tudo a ver, um bocadinho de recriação histórica com o momento que se viveu. E penso que este ano ainda faremos mais qualquer coisa em Alcanedo que fica. Só estou a abrir um bocadinho o véu, mas penso que vamos fazer mais qualquer coisa engraçada antes do final do ano. Mesmo para assinalar os 860 anos mais uma vez, porque a Federação também tem isto, tem a parte de gostamos de apoiar os sítios que nos recebem bem. Ou seja, aqui, e uma coisa que se nota e que se repara e que salta imediatamente à vista é também o facto de todos os participantes
estarem trajados. Época medieval, será? Mais ou menos época medieval. É um requisito. É um requisito. Há 2 requisitos obrigatórios para qualquer participante da Rota dos Castelos. O primeiro é realmente trajar à época, ou o mais possível à época. Não somos muito puristas em termos de materiais e de outras coisas. Há pessoas que levam isto mais um bocadinho para a fantasia, mas a Federação também o permite. E a segunda vertente é o aspecto histórico dos arcos e do próprio material que se usa. As penas, tem tudo regras, não se pode atirar com qualquer arco. E mesmo assim, dentro da Rota dos Castelos há muitas categorias, e as bestas, que só podem ser bestas medievais, bestas em madeira. Os arcos aqui também, por exemplo, este arco é um longbow inglês, e é um senhor inglês a atirar, porque temos muitos atiradores estrangeiros. Sim. E todos os arcos têm que ser em madeira, só podem ter uma percentagem de materiais modernos, digamos assim, fibras de vidro, por uma questão de segurança dos próprios arcos. Claro. As flechas têm que ser todas em madeira, não se pode tirar com outro tipo de materiais. As penas têm que ser penas naturais. Pronto. Depois há aqui mais umas questões técnicas. O knock, que é a parte que encaixa na corda, também não podem ser knocks muito modernos, têm que ser knocks adaptados à época. Pronto. Para dar uma envolvência também e um regressar no tempo ao momento. Mesmo os próprios alvos que nós usamos na Rota dos Castelos são alvos alusivos à época. Ou animais, ou coisas um bocadinho de fantasia, gárgulas, coisas assim muito mais engraçadas. Certo. Eu tanto quanto sei, este desporto engloba, não sei se estou a dizer algum disparate, mas engloba algumas categorias, digamos assim, ou seja, pode ser no campo, mas também pode ser indoor, correto? Sim. E lembrei-me disso porque falavas da questão da caça, portanto acho que também há uma vertente para a caça e para os monumentos históricos. Exatamente, era o que eu falava. A Federação tem quatro campeonatos a decorrer. Os outros 3 campeonatos só têm 6 provas. A Rota dos Castelos, mesmo devido a isto dos monumentos históricos e da pressão da necessidade de irmos a outros sítios, passou a 12. Os outros têm 6. E tem um campeonato de caça, em que é feito com animais. As pessoas às vezes assustam, mas é animais, é tudo um material que é semelhante ao plástico, chama-se etafome, mas pronto, não envolve nada de mortes nem de sangue. Tem um campeonato de sala, que é um campeonato que corre mais nos meses de inverno para manter as pessoas ativas, e um campeonato de campo, que é um campeonato que é feito também no exterior, mas com alvos fixos, com alvos mais tradicionais. Aproxima-se um bocadinho mais do que é os campeonatos da outra federação, que são campeonatos mais técnicos, sempre em campos de futebol. É mais o olímpico, o tiro olímpico, digamos assim. Exatamente. Mas esta federação, o maior foco realmente é na caça e nos Rotas dos Castelos, em coisas mais históricas e mais tradicionais. Ok. Vimos aqui também algumas fotos, portanto, dos elementos que estiveram aqui presentes. Ainda foi um número bastante interessante, Joaquim. Sim, nós temos tido sempre bastantes pessoas em Alcanedo. No primeiro ano batemos o recorde de participações em provas da Rota dos Castelos. E desde então temos tido sempre um número acima da média de participação. Posso dizer que houve a prova anterior teve 30 participantes, nós tivemos mais de 50 em Alcanedo, mais de 50 arqueiros. E não estiveram mais porque estavam a decorrer outras provas de outra federação, e algumas pessoas foram para lá e não puderam vir por outras razões. E por isso não era possível. O feedback é sempre muito bom. E há aqui uma série de pessoas que são estrangeiras e que fazem questão desde a primeira hora que vieram ao Alcanedo, e ainda agora me diziam: vejam lá o que é que vão fazer a seguir, avisem-nos com tempo para conseguirmos vir, porque queremos vir ao Alcanedo sempre. Ótimo, isso é um excelente sinal de que gostaram de estar na nossa terra. Na vila, sim. Sim. Joaquim Silva, creio que está praticamente o essencial daquilo que gostaríamos de saber a propósito desta prova. Ficámos agora aí com a ideia de que algo mais ainda pode acontecer provavelmente, sim. Este ano.
Depois o portal Alcanedo quer ter notícias a propósito disso. E quero agradecer a tua participação nesta conversa, que de alguma forma vem ajudar também as pessoas que, enfim, não estão tão familiarizadas com este tipo de desporto. Olha, e desejar-te as maiores felicidades. Obrigado, igualmente para o portal, e convido-vos a todos a próxima prova a virem assistir, porque podem assistir livremente à prova desde que respeitem as indicações das patrulhas, que são as pessoas que estão na prova. Nós estamos habituados a ter público, não tem problema. Não, há 15 dias estivemos em Óbidos e, como toda a gente sabe, Óbidos, tem muito turismo, e tivemos a fazer uma prova dentro do castelo e nós conseguimos fazer as coisas com segurança, não tem problema, estamos habituados. Por isso, quando quiserem, apareçam. É com todo o gosto também que mostramos o que sabemos ou não sabemos fazer tão bem. Às vezes corre mal. Mas tenta-se sempre fazer. Os melhores arqueiros nem sempre acertam, sim. Com certeza, tal e qual. Joaquim, uma vez mais, muito obrigado, um forte abraço e continuamos seguramente em contacto. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.